Olá novamente, meu nome é Geraldo Júlio Pitzer Santos e sou professor aqui da Faculdade de Medicina de Petrópolis. Hoje, dando continuidade ao nosso curso de anatomia, a gente vai falar mais um pouco em relação às estruturas do sistema genital masculino. Esta seria a segunda parte desse encontro, certo? Então essa aula foi dividida em duas partes. Eu tenho uma aula sobre o sistema genital masculino, primeira parte, e hoje a gente vai falar sobre a segunda parte em relação às estruturas do sistema genital masculino. A gente vai revisitar algumas estruturas que eu falei também na primeira parte, já que é impossível da gente ter uma continuidade de raciocínio sem relembrar de algumas estruturas que já foram comentadas na aula anterior, certo? Então, quais são os objetivos educacionais do nosso encontro desta aula, ou seja, a segunda parte do sistema genital masculino? Eu vou ter que identificar, certo, os componentes do sistema genital masculino, como a gente já fez naquela primeira parte. Eu vou dar uma ênfase em relação à localização das glândulas seminais e de seus ductos. Portanto, a gente vai projetar algumas imagens específicas em relação à vesícula seminal ou glândulas seminais e os seus ductos. A gente vai ter que localizar a formação do ducto ejaculatório, certo? E sua desembocadura. Isso é importantíssimo na compreensão do mecanismo fisiológico, né, do sistema genital masculino. A gente vai ter que localizar a próstata e sua relação com o sistema urinário. Coloquei aqui em letras garrafais, grifado, em caixa alta, em vermelho, porque isso aqui seria a parte mais importante, certo, do sistema genital masculino. Por que isso é tão importante? Existe uma grande prevalência, certo, de doenças em relação ao acometimento da próstata, inclusive câncer de próstata, hiperplasia prostática benigna, certo? Então, é importante que eu compreenda a relação da próstata com o sistema genital masculino. Então, isso aqui é importantíssimo, certo? Localizar as glândulas bulbouretrais. Então, também importantíssimo, né, a gente localizar essas glândulas bulbouretrais que vão ser responsáveis pela secreção de alguns componentes da formação do sêmen. E por último, identificar os constituintes ou componentes anatômicos do pênis. Então, o pênis tem uma porção pendular, então vou ter que compreender a formação desses constituintes. Okay? Então, esses aqui seriam os objetivos educacionais da nossa aula de hoje. Relembrando aqui os órgãos genitais internos, eu tenho aqui os testículos, né? Eu tenho o epidídimo, na verdade são dois epidídimos, dois testículos, dois epidídimos, tenho dois ductos deferentes, eu vou ter as glândulas seminais, eu vou ter também os ductos ejaculatórios, a próstata e as glândulas bulbouretrais, né? Em relação aos órgãos genitais externos, né, eu vou ter a parte distal da uretra, eu vou ter o pênis e também vou ter a bolsa escrotal, formando aqui os componentes do escroto. Ok? Então, primeiro slide, um slide importantíssimo, onde a gente vai identificar as glândulas seminais ou as vesículas seminais. Eu tenho duas vesículas seminais que possuem estruturas glandulares, daí chamam também de glândulas seminais, já que produzem uma secreção que vai ser liberada aqui, né, na uretra prostática. Tem duas vesículas seminais, uma de cada lado, certo? Eu tenho, né, o ducto deferente que vai descer, né, em relação à parede da bexiga posteriormente, vai cruzar o ureter nesta topografia. Isso é importantíssimo também. Então, o ducto deferente, ele realiza um cruzamento com o ureter, certo? Esse ducto deferente vai descendo em relação posterior à bexiga, né? E vai entrar em contato com um ducto, certo? Um ducto que vem da vesícula seminal, certo? Então, a união do ducto da vesícula seminal com o ducto deferente forma um outro ducto, que é chamado de ducto ejaculatório. Aqui embaixo eu mostrei, né, a função da vesícula seminal, certo? Ela vai armazenar os espermatozoides, certo? E também vai produzir, por intermédio, né, das suas glândulas, um líquido alcalino, espesso, certo? Rico em frutose,
que é responsável pelo maior volume do ejaculado. Ela possui geralmente 5 centímetros de comprimento, é fácil da gente identificar em relação às peças anatômicas da vesícula seminal, certo? E possui 1,5 a 3 centímetros cúbicos de volume, certo? Então, possui aqui um volume razoável, permitindo aqui um certo armazenamento em relação aos espermatozoides também, certo? Ducto ejaculatório, isso aqui é importantíssimo, né? Formado pela união dos ductos deferentes e da glândula seminal. Então isso aqui é importantíssimo, o ducto ejaculatório vai ser formado pela união tanto do ducto deferente quanto do ducto da vesícula seminal, da glândula seminal, de cada lado, certo? Então eu tenho 2 glândulas seminais, eu tenho 2 ductos deferentes e eu vou ter 2 ductos ejaculatórios. Um ducto ejaculatório do lado direito e um ducto ejaculatório do lado esquerdo. Aqui a gente mostra essa união, certo? Eu tenho aqui o ducto deferente, eu tenho a vesícula seminal, e eu tenho um ducto da vesícula seminal se juntando aqui com o ducto deferente, formando aqui um ducto ejaculatório, certo? E esse ducto ejaculatório vai drenar uma região da uretra, chamada uretra prostática, certo? Em uma região específica, chamada utrículo prostático, né? Onde eu vou ter aqui a abertura do ducto ejaculatório. Então, essa aqui seria a porção prostática da uretra, certo? Nessa outra imagem aqui, eu estou vendo um corte sagital. Eu vou encontrar aqui a bexiga, localizada superiormente, ok? Eu tenho aqui uma parte da uretra, né, que eu chamo de uretra intramural, que vai atravessar a parede da bexiga. Depois eu vou encontrar a uretra prostática no interior da próstata e eu vou encontrar, atravessando a próstata, o ducto ejaculatório até chegar no local da sua drenagem. Vai desembocar aqui na uretra prostática. Isso é importantíssimo. Questão de prova, canso de perguntar isso em prova, certo? Local de drenagem do ducto ejaculatório cai em relação a concurso de residência, né? Então, um conhecimento anatômico que tem uma relevância em relação à prática, né? Lembro, inclusive, uma prova oral que eu fiz há um tempo atrás, uns 5 anos, com um aluno da faculdade, e o aluno, eu perguntei para ele, poxa, onde é que desemboca o ducto ejaculatório, certo? O cara pensou, a resposta correta seria, desemboca na uretra prostática. Se ele compreende essa localização, certo? Então, eu vou dar certo para ele em relação à prova, né? Então, observando aqui a vesícula seminal, ela fica localizada posteriormente à bexiga, certo? Em contato superiormente, né, com a próstata. Vai formar aqui uma relação na próstata, vai atravessar o ducto ejaculatório, que seria a formação do ducto da vesícula seminal com o ducto deferente, certo? Então, próstata, importantíssima anatomia da próstata. Isso é muito importante, né? Então, nessa imagem aqui, eu tenho a bexiga urinária, a bexiga, né? Eu tenho aqui inferiormente a bexiga, o colo vesical, e na parte de baixo da bexiga, certo? Eu vou encontrar a relação, né, da parede da bexiga com a próstata. Essa relação é importantíssima, né? E uma outra relação importante seria a relação entre a próstata e a uretra prostática. Então, a uretra prostática, um dos subcomponentes da uretra que vai atravessar a próstata. Isso é importantíssimo, já que se eu tiver alguma alteração em relação ao tamanho da próstata, essa próstata pode crescer e pode comprimir também a uretra passando no seu interior, certo? Então, a próstata ela é pélvica, localizada na pelve, tá? Atrás da sínfise púbica. Então, anteriormente à próstata, eu vou ter aqui a sínfise púbica, formada pelos 2 ossos púbicos. Ela possui alguns músculos lisos no seu interior, tem um tecido fibroso e também tem glândulas responsáveis pela secreção de algumas substâncias no interior da uretra prostática, né? Aqui, em relação ao tamanho, tem 4 cm por 3 por 2. Ela possui uma base, né? Uma base voltada para cima, em contato com a bexiga. Ela possui um ápice voltado para baixo, certo? Ela possui uma superfície anterior
ela possui uma superfície posterior, então duas superfícies, anteriores e posteriores, e também possui duas outras superfícies que são inferolaterais. Posteriormente eu vou ter um sulco, né, dividindo os dois lobos da próstata posteriormente, o lobo esquerdo e o lobo direito. Também tem um lobo mediano. Eu tenho uma fáscia prostática que vai revestir essa próstata. Tem diversos ductos prostáticos, 20 a 30, né? Contribui com 20% da secreção leitosa na composição do sêmen. E também esse líquido vai participar na ativação dos espermatozoides. Então, o líquido prostático vai ser responsável, né, pela ativação dos espermatozoides, já que os espermatozoides vão chegar nessa região vindo aqui do ducto ejaculatório, certo? Então, chegando aqui, os espermatozoides vão se juntar com a secreção produzida na próstata e, consequentemente, eu vou ter a ativação desses espermatozoides. Então, próstata é importantíssimo que eu compreenda do ponto de vista de uma glândula importante do sistema genital masculino, certo? Então, novamente, coloquei outro slide de próstata, né? Então, aqui localizada a próstata, né? Observe a localização e a relação anatômica entre a próstata e o reto, certo? Permitindo aqui um toque retal. Então, o toque retal vai conseguir realizar a palpação, sobretudo da face posterior da próstata. Então, quando eu faço a palpação toque retal, eu estou conseguindo palpar aqui, né, a região posterior da próstata. Eu tenho as artérias prostáticas, né, que vêm junto da artéria vesical inferior. Tem a artéria retal superior, artéria retal média, que vai passar nessa topografia também. Eu tenho um plexo, né, prostático venoso, que vai para a veia ilíaca interna. Eu tenho vasos linfáticos que vão para os linfonodos ilíacos internos. Isso aqui é importante em relação à disseminação de câncer de próstata. E eu tenho nervos prostáticos simpáticos. Isso aqui também é importante. Por quê? Eu posso atravessar, né, a próstata no seu interior ou adjacente alguns nervos do plexo simpático, né? E são nervos importantes em relação ao sexo masculino, em relação à ereção e ejaculação. Geralmente a ereção é mais relacionada com os plexos parasimpáticos em relação à ejaculação plexo simpático, né? Então, posso ter algumas disfunções em relação ao plexo prostático simpático, em relação à disfunção erétil, que é uma das complicações em relação à cirurgia de próstata. Posso ter uma certa disfunção erétil após manipular esses nervos aí, certo? Então, nesse slide eu tenho aqui superiormente a bexiga, ok? Eu tenho a uretra atravessando o interior da próstata, né, antes de chegar aqui na parte peniana. Aproveitando esse slide, né, a gente vai dividir essa uretra em alguns subcomponentes, né? Observem que a uretra atravessa aqui a parede da bexiga, onde eu considero aqui uma uretra intramural. Depois vai atravessar a próstata, considero uma uretra prostática, certo? Depois vai atravessar aqui, certo, uma parte do diafragma pélvico, né? Músculo transverso profundo do períneo, certo? Onde eu considero aqui uma uretra membranosa. Depois eu tenho aqui em contato com o pênis, ou seja, no corpo esponjoso do pênis, eu tenho aqui a uretra esponjosa. Estou observando 4 porções da uretra: a intramural, a prostática, a membranosa e aqui a esponjosa, certo? Glândulas bulbouretrais ou glândulas de Cooper, certo? Estão localizadas aqui no interior do diafragma pélvico, né? No interior da musculatura transversa profunda do períneo, localizada aqui uma vista posterior. Então, produzem uma secreção mucosa que é liberada na porção proximal da uretra esponjosa. Então, meio centímetro a 1 centímetro posteriormente à uretra membranosa, certo? Então, essa secreção produzida nessas glândulas, né, vão ser liberadas. Essa secreção vai ser liberada aqui na uretra esponjosa. Então, posteriormente aqui a parte final da uretra membranosa, certo? Então, são glândulas localizadas aqui posteriores, são localizadas inferiormente, né, à próstata. Nesse slide aqui eu tenho uma vista posterior, onde eu vou encontrar, certo,
o ducto deferente, juntamente aqui com sua subdivisão, a sua ampola do ducto deferente, que vai se juntar aqui com o ducto da vesícula seminal, formar aqui o ejaculatório, vai drenar aqui na uretra prostática. Inferiormente eu vou encontrar as duas glândulas bulbouretrais e geralmente essas duas glândulas produzem a secreção e essa secreção vai chegar até a uretra, certo? Esponjosa, uretra peniana, né? Parte distal da uretra masculina, certo? Então, eu tenho componentes da uretra masculina, tem as partes proximais e as partes distais, certo? Parte distal da uretra masculina, parte membranácea ou membranosa e a parte esponjosa da uretra. Também a parte esponjosa é chamada de uretra peniana, já que está no interior do pênis, né? Então aqui tem uma outra imagem mostrando um corte sagital das estruturas da pelve masculina, onde eu vejo aqui em cima a bexiga, anteriormente eu vou encontrar aqui a sínfise púbica, certo? E eu vou identificar que saindo da bexiga, chegando aqui no meio externo, eu vou encontrar a uretra masculina, diferente da uretra feminina. A uretra feminina tem um pequeno comprimento em comparação com a uretra masculina. A uretra masculina, então, vai ter uma parte intramural que vai atravessar a parede da bexiga, vai atravessar a próstata, ou seja, uma uretra prostática, vai atravessar, certo? O diafragma urogenital, formando aqui a uretra membranosa ou membranácea, certo? Aqui eu tenho o início da uretra esponjosa, ou seja, a uretra esponjosa vai atravessar o corpo esponjoso do pênis, é um dos subcomponentes aqui do pênis que a gente vai falar daqui a pouco, ok? Pênis, né? Então, componente da uretra masculina, parte intramural, parte superior, contato aqui com a parede da bexiga. Eu tenho a parte prostática, a parte membranácea ou membranosa, certo? E a parte peniana, né? Observem aqui nesse corte do pênis, certo? Onde eu vou encontrar os dois corpos cavernosos, corpo cavernoso direito e esquerdo, eu vou encontrar um corpo esponjoso. No interior do corpo esponjoso, eu tenho a passagem aqui da uretra esponjosa, que vai chegar aqui na parte externa e vai ser exteriorizada aqui, formando aqui o ósseo externo da uretra. Então, tem o ósseo externo da uretra, localizado na glande peniana, e tem o ósseo interno da uretra, localizado aqui em direção à bexiga, né? O local onde você vai ter o armazenamento da urina, certo? Nesse slide aqui eu vou encontrar também as duas glândulas bulbouretrais, ok? Essas duas glândulas bulbouretrais vão drenar geralmente na uretra esponjosa, ou seja, a uretra peniana. Tem dois ductos aqui, os dois ductos da drenagem das glândulas bulbouretrais, né? Um outro slide mostrando aqui uma dissecção da parte muscular, localizada aqui no períneo. Então, uma dissecção, uma vista externa dessa dissecção. Eu vou encontrar aqui alguns músculos da região pélvica, vou encontrar aqui no sexo masculino o músculo levantador do ânus, aqui posteriormente também o músculo glúteo máximo, né? Aqui eu vou encontrar a região do ânus e anteriormente no sexo masculino eu vou encontrar aqui o pênis, certo? Dividido aqui em uma parte de uma raiz do pênis, a parte mais profunda e a parte pendular, lá, a parte mais superficial, mais pendente, né? Eu vou encontrar outros músculos de relevância aqui, certo? Vou encontrar o músculo isquio cavernoso, que vai estar em topografia da região do períneo, em relação ao sexo masculino, e vou encontrar um outro músculo bulbo-esponjoso. Então, eu tenho dois músculos isquio cavernosos vindo aqui do isquio em direção aos corpos cavernosos, e tem dois músculos bulbo-esponjosos, mais medianos, localizados aqui na parte mais mediana em relação ao períneo do sexo masculino. Aqui a gente vai encontrar as glândulas bulbouretrais, e essas glândulas bulbouretrais vão estar localizadas no interior desse músculo transverso profundo do períneo, né? Esse músculo transverso profundo do períneo vai formar um dos principais componentes daquele diafragma pélvico, né? Onde você vai ter a passagem da uretra, a sua parte membranácea ou membranosa, né? Então, um slide super importante mostrando aqui
as estruturas musculares da região, certo? Observando posteriormente, eu tenho o músculo glúteo máximo, né? Aqui, envolvendo o ânus, eu vou possuir aqui o músculo levantador do ânus, certo? Juntamente com o ânus, né, eu vou envolver esse ânus para uma estrutura muscular, músculo esfíncter externo do ânus, importante no ato de evacuação, né? E anteriormente, em relação ao sexo masculino, dois músculos de relevância, o músculo bulbo esponjoso, um de cada lado, em relação também a contato com o corpo esponjoso do pênis, e eu tenho dois músculos chamados músculos isquiocavernosos, né? Que vem aqui da região do isquio, um dos componentes do quadril, e esses dois músculos vão em direção ao corpo cavernoso do pênis, dá o nome músculo isquiocavernoso, certo? Aqui uma outra imagem mostrando uma parte profunda, uma parte óssea, e identificando aqui puramente o músculo transverso profundo do períneo, certo? Então, músculo transverso profundo do períneo, eu vou identificar diversas glândulas localizadas na região, mas de importância em relação ao interesse clínico, eu tenho aqui as glândulas bulbo-uretrais nesta topografia. Então, tem duas glândulas bulbo-uretrais que estão localizadas na topografia do músculo transverso profundo do períneo, e eu tenho aqui mostrando a porção da uretra membranácea, certo? Então a uretra membranácea vai atravessar, certo? Esse músculo transverso profundo do períneo. Eu vou ter um outro músculo chamado músculo esfíncter da uretra, né? Esse músculo transverso profundo do períneo vai envolver essa uretra e permitindo um certo controle em relação à micção, musculatura estriada e esquelética, vai formar um esfíncter na uretra, permitindo ali a retenção urinária, no momento que atravessa esse diafragma pélvico inferior, né? Bolsa escrotal, RAF e dartos, então são estruturas importantes do sistema genital masculino, né? A gente já viu na aula passada em relação ao funículo espermático e seus componentes. Por exemplo, eu tenho aqui o plexo pampiniforme, importantíssimo em relação ao funículo espermático, a drenagem das estruturas, né, vasculares em direção ali à veia cava inferior ou à veia renal. Eu tenho aqui a passagem da artéria testicular, certo? O ducto deferente em relação ao funículo espermático, ou seja, são os três componentes principais, né? Artéria testicular, ducto deferente e as veias formando aqui o plexo pampiniforme. Então, importante a gente notar isso. Aqui embaixo eu tenho o escroto, ou seja, a bolsa escrotal, né? O principal componente da bolsa escrotal, vou encontrar aqui o testículo, ok? E também vou encontrar um outro componente importante, que seria o epidídimo, né? Em contato aqui com a face posterior e superior do testículo, de cada lado, né? Essa bolsa escrotal, ela é formada por diversas túnicas, né? Túnicas musculares, fáscias que vão revestir esses músculos, e existem também algumas túnicas em contato mais interno, né? Em contato com o próprio testículo, por exemplo, com a túnica albugínea, em contato direto com o testículo, outras túnicas, túnica vaginal. Então, existem diversas túnicas aí. Essas túnicas são mais importantes do ponto de vista da especialidade, da urologia. Observem deste outro lado aqui, né? Eu tenho uma fáscia muscular e um músculo que vem desde a parte superior, vindo aqui do músculo oblíquo externo do abdômen, formando aqui componentes musculares, né? Que vão ter um outro nome. Vou chamar esse músculo de músculo cremaster, certo? Então, o músculo cremaster, esse músculo aqui importante, responsável pela elevação do testículo e, consequentemente, um controle mais específico em relação à temperatura do testículo. A gente sabe que quando o dia está muito frio, geralmente os testículos eles ficam mais retraídos, eles ficam mais próximos à região da parede abdominal, permitindo uma temperatura. Essa temperatura ela tem que se manter em em um certo nível em relação à melhora da produção dos espermatozoides, né? Eu tenho aqui, revestindo a bolsa escrotal, né? Eu tenho outro músculo chamado músculo dartos, né? Formando uma outra túnica, chamada túnica dartos. Então, na bolsa escrotal, certo?
profundamente a pele, eu tenho outro músculo que vai revestir a região, certo? O músculo dartos, também é importante isso, né? Observando, né, o escroto, a bolsa escrotal, eu vou identificar que essa bolsa escrotal ela possui uma RAF, certo? Uma RAF mediana da bolsa escrotal, já que os dois componentes da bolsa escrotal são divididos, né, em um septo. Existe um septo mediano do escroto, dividindo os dois componentes, uma bolsa escrotal do lado direito e uma bolsa escrotal do lado esquerdo, certo? Então, existem tecnicamente dois componentes, dois testículos, dois epidídimos, um de cada lado, certo? Uma bolsa escrotal individualizada do lado direito e uma outra bolsa escrotal dividida do lado esquerdo. Em algumas literaturas falam que eu tenho uma única bolsa escrotal e essa única bolsa escrotal é dividida por uma RAF mediana, certo? Em outros livros falam que eu tenho duas bolsas escrotais, uma direita e outra esquerda. E elas se unem na parte mediana, formando aqui o septo do escroto, certo? Eu tenho uma outra imagem aqui mostrando um corte transverso de pênis, certo? Onde eu observo aqui os dois corpos cavernosos e aqui embaixo o corpo esponjoso, né? No corpo esponjoso eu vou ter aqui a passagem da uretra masculina, enquanto que nos corpos cavernosos eu vou ter principalmente em cada lado uma artéria chamada artéria profunda do pênis, ok? Pênis, parte importante em relação ao órgão genital masculino, né? É um órgão de cópula, composto por dois corpos cavernosos e um corpo esponjoso. Isso aqui é importantíssimo, certo? Então tem dois corpos cavernosos e um corpo esponjoso. Ele é dividido em uma raiz peniana, eu tenho o corpo do pênis e a glande, tem outras subdivisões, o colo e coroa da glande, certo? O prepúcio, que é aquela pele na parte mais externa, na parte mais anterior, revestindo a glande, e o freio ou frênulo do prepúcio, certo? Quando ele está flácido, o seu dorso está voltado anteriormente, no movimento de ereção, a parte ventral fica localizada anteriormente, né? Aqui eu tenho uma imagem mostrando a parte pendular do pênis, certo? E aqui a parte profunda, ou seja, a parte da raiz do pênis, né? Eu tenho aqui um outro corte transverso, mostrando que diversas túnicas vão revestir essas estruturas profundas do pênis. E estruturas profundas do pênis eu tenho principalmente duas, né? Localizadas mais profundamente, que são formadas aqui pelos dois corpos cavernosos. Anteriormente, eu tenho aqui a formação do corpo esponjoso. E esse orifício aqui no interior do corpo esponjoso é o orifício formado aqui pela uretra, ou seja, um componente da uretra que atravessa o corpo esponjoso, seria a uretra esponjosa, também chamada de uretra peniana, né? Observem essa imagem, que no interior dos dois corpos cavernosos eu tenho as artérias profundas do pênis, certo? Então, para eu ter uma fisiologia efetiva de funcionamento do pênis, eu tenho que ter uma vascularização, né, satisfatória. Eu tenho que levar o sangue para a região dos dois corpos cavernosos, permitindo, certo, que esse sangue chegue nesses corpos cavernosos e realizando uma ereção peniana. Se eu tenho alguma obstrução nesses vasos, consequentemente eu vou ter uma clínica de uma disfunção erétil. Muito comum paciente diabético, por exemplo, né? Em algumas outras síndromes em relação à obstrução vascular arterial da pelve, síndrome de Lerich, por exemplo, né? Então eu posso ter uma obstrução nessas duas artérias e, consequentemente, comprometendo o aporte de sangue para os dois corpos cavernosos. E esses dois corpos cavernosos têm uma função primordial em relação à ereção peniana, certo? Eu posso tratar esse paciente com algumas substâncias, eu posso tratar esse paciente tentando melhorar essa vascularização peniana, né, em relação ao aporte de sangue, ou evitar que esse sangue seja drenado do pênis, né, também vai levar uma melhor ereção, certo? Se eu não tiver condição de fazer uma alteração vascular, eu posso colocar uma prótese peniana, certo? Posso
substituir esse corpo cavernoso que não está mais funcionando com uma prótese. Então, eu posso colocar uma prótese nessa região e essa prótese tem diversos formatos, diversos funcionamentos. Existem próteses fixas e próteses móveis, que realmente permitem que o pênis fique ereto de forma contínua ou permite uma certa mudança em relação ao padrão de ereção. Nessa outra figura aqui eu tenho, né, a parte do corpo esponjoso, né, que vai formar também a glande, e aqui os dois corpos cavernosos, né, que vão envolver as estruturas mais profundas do pênis, inclusive aqui a artéria profunda do pênis. Essa outra imagem mostrando aqui, né, os dois corpos cavernosos, juntamente com o corpo esponjoso, e aqui no seu interior a uretra esponjosa, certo? Aqui seria a parte dorsal do pênis, e geralmente na parte dorsal do pênis, em contato com o tecido subcutâneo, eu tenho também algumas veias, né? Veias dorsais do pênis, que ectoscopicamente são bastante identificáveis, né? Uma outra imagem do pênis, mostrando, né, aqui o corpo esponjoso. Observe que é uma imagem interessante. E eu consigo identificar aqui a formação da glande, né? Essa formação da glande, ela é completamente, né, tendo como componente em relação ao corpo esponjoso do pênis, né? Então, o corpo esponjoso do pênis vai descer, localizado aqui mais ventralmente em sua parte mediana, e vai chegar aqui na parte mais superficial, vai se dilatar, formando aqui a glande, né? E, consequentemente, permitindo que a passagem dessa uretra esponjosa no seu interior seja exteriorizada aqui na parte mais superficial, num orifício que eu chamo de ósseo externo da uretra, certo? Observem também a artéria profunda do pênis, né? De cada lado, passando aqui no interior do corpo cavernoso. Então, eu tenho um corpo cavernoso e eu tenho aqui as artérias profundas do pênis. São artérias importantíssimas, né, em relação ao mecanismo de ereção peniana, certo? A gente chama disfunção erétil ou impotência sexual. Antigamente a gente usava muito esse termo de impotência sexual, só que esse termo causa um certo desconforto para o paciente. Então a gente não fala muito mais impotência sexual, a gente fala disfunção erétil. Apesar de impotência sexual ainda está bastante presente nas literaturas aí, certo? Observando também, nesse slide, né, colocando pela quinta vez na aula, os componentes da uretra masculina, uma parte membranosa, uma parte membranácea, né, e a parte esponjosa, ou seja, a parte da uretra masculina voltada mais inferiormente. Eu tenho outras partes mais superiormente, né, a parte prostática e a parte também intramural em relação aos componentes da uretra masculina. Notar que a uretra masculina tem relação à diferença em comparação com a uretra feminina, principalmente em relação ao seu tamanho, ao seu comprimento, certo? Aqui eu posso ter desvios da rafe mediana peniana, né? Observando o pênis na sua superfície anterior ou ventral, eu vou encontrar uma rafe mediana do pênis, né, que se continua, né, anteriormente com uma rafe do escroto, ou uma rafe da bolsa escrotal, né, que vai se continuar posteriormente com uma rafe do períneo, que vai entrar em contato lá com o ânus, na região posterior. Então, tem o ânus, tem uma rafe do períneo, uma rafe do escroto, que vai se continuar aqui com uma rafe, certo, do pênis, né? E eu posso ter desvios da rafe mediana, permitindo alguns desvios em relação à estrutura pendular do pênis, certo? Então, a rafe ela é reta em 55% das vezes, eu tenho alguns desvios em relação a essa rafe mediana, certo? Mostrando que geralmente é uma alteração anatômica, mas que na grande maioria das vezes não demonstra, não traz nenhuma intercorrência importante, né? O pênis pode ficar, no mecanismo que ele fique ereto, ele pode ficar geralmente desviado para algum lado por alterações em relação a essa rafe mediana.
aplicações do que eu falei aqui, umas coisas importantes que a gente pode estar descrevendo em relação à aplicação desse conteúdo na prática, né? Criptorquidia, falei no início da nossa primeira aula, certo? O testículo, ele não está localizado na bolsa escrotal, não está tópico lá embaixo, né? Eu tenho a localização de um testículo em algum outro local, certo? Se eu sei o local onde esse testículo se encontra, testículo ectópico, né? Se eu não sei o local onde esse testículo se encontra, um testículo que vai originar uma disfunção clínica que eu chamo de criptorquidia, né? Então, esse testículo, ele geralmente está posicionado aqui na bolsa escrotal, porém ele pode estar localizado em outra região, né? Eu posso ter um testículo, né, pré-púbico localizado aqui posteriormente, né, à sínfise púbica, né, localizado aqui mais posteriormente. Eu posso ter um testículo localizado no interior do canal inguinal, né? Eu posso ter um testículo abdominal. Se eu não sei onde está o testículo, muitas vezes eu faço uma ultrassonografia, uma tomografia, e esse exame de imagem geralmente vai me dar a localização desse testículo ectópico, né? É importante, né, que eu saiba que o testículo não está localizado na região escrotal e eu consiga acompanhar essa descida do testículo, né? Então, eu vou fazer um segmento dessa criança e vou observar se esse testículo vai chegar na bolsa escrotal. Se por acaso não chegar na bolsa escrotal, eu posso fazer tratamentos, né, clínicos e cirúrgicos para estar aproximando esse testículo da bolsa escrotal. O tratamento cirúrgico não é fácil, certo? Mas esse testículo tem que chegar no escroto, tem que chegar aqui embaixo. Por quê? Tem uma tendência desse testículo, né, que está localizado fora da bolsa escrotal, de malignizar. Então tem que tomar muito cuidado, certo? Com testículos que estão localizados fora da bolsa escrotal, a tendência disso se transformar em um câncer é uma tendência razoável, né? Então, lição número 1 da nossa aula de hoje, né? Importantíssimo a avaliação da bolsa escrotal das crianças, recém-nascido, certo? Faz parte do protocolo de exame físico. Recém-nascido, sexo masculino, certo? Eu faço o exame da bolsa escrotal para ver se eu encontro ali os dois testículos. Se eu fizer o exame da bolsa escrotal, palpo somente um testículo, não consigo palpar o outro, certo? Opa, eu tenho aqui um testículo ectópico ou criptorquídico, né? Eu tenho que identificar onde é que se encontra esse testículo. Muitas vezes eu faço exames complementares de ultrassonografia e de imagem de tomografia, vou identificar o testículo se encontra ainda aqui na região inguinal, né? Algumas vezes eu consigo palpar a região inguinal do lactente, identifico esse testículo ali em cima, certo? Opa, já está chegando aqui próximo à bolsa escrotal. Posso ter uma conduta até expectante em relação, espero que esse testículo tende a descer e chegar na bolsa escrotal, né? Vai ter um desenvolvimento um pouco mais retardado dessa descida testicular, né? Então é importante que a gente faça esse exame da bolsa escrotal das crianças recém-nascidas para identificar essa anormalidade. Vamos supor que isso não se faça no hospital quando a criança nasceu, né? Nasceu numa condição que não tem um médico pediatra que fez essa avaliação, o obstetra também não se preocupou para fazer isso, ou às vezes nem o obstetra tinha. E a criança, né, seguiu o seu desenvolvimento e vai começar a fazer acompanhamento com o seu pediatra no posto de saúde. Então é importante, durante as consultas de puericultura, na avaliação dessa criança, do crescimento e desenvolvimento, pelo menos avaliar, certo? Uma única vez se os testículos estão localizados na bolsa escrotal, certo? Observando uma única vez, já vejo esses testículos tópicos lá, opa, já não tem criptorquidia, certo? Coloca no prontuário lá, testículos tópicos na bolsa escrotal, certo? Pelo menos uma vez tem que fazer essa avaliação de forma competente para evitar problemas no futuro dessa criança, certo? É importante a gente ver isso. Varicocele também é muito frequente isso, certo? O que é varicocele? Da mesma forma que eu tenho uma insuficiência venosa periférica nos membros inferiores, né, eu posso ter observando, né, as veias safenas em relação ao membro inferior, essas veias podem estar tortuosas, podem estar incompetentes, produzindo, né, levando a uma propensão de ter um edema de membro inferior, certo? Esse edema geralmente acontece por uma postura ereta, tem relação com a gravidade, isso é um edema gravitacional, o paciente coloca os membros
em direção superior, geralmente esse edema melhora até o desconforto em relação à dor. Da mesma forma que eu tenho essa insuficiência venosa nos membros inferiores, eu tenho também a insuficiência venosa nesse plexo pampiniforme responsável pela drenagem dos testículos, né? Então o sangue ele vai ter que subir pelo plexo pampiniforme até formar ali a veia testicular. E essa veia testicular vai drenar ou na veia cava superior, ou melhor, ou na veia cava inferior, ou na veia renal do lado esquerdo, em relação ao lado do testículo. Se for o testículo do lado direito, esse plexo pampiniforme vai formar a veia testicular e vai drenar na veia cava inferior. Se for o testículo do lado esquerdo, esse plexo pampiniforme vai formar a veia testicular e vai drenar na veia renal esquerda, certo? Então, essa varicocele, né, na verdade, é uma insuficiência vascular nesse plexo pampiniforme. Como o plexo pampiniforme do lado esquerdo, né, vai drenar na veia testicular do lado esquerdo e sofre, né, uma influência mais significativa em relação à angulação da drenagem final, eu vou ter uma propensão muito grande em desenvolver varicocele do lado esquerdo. Então, o lado esquerdo é a topografia mais comum de desenvolver varicocele, certo? Observando aqui, relembrando o que eu falei numa aula anterior, eu tenho a veia testicular do lado direito drenando aqui na veia cava inferior, enquanto que do lado esquerdo eu dreno aqui na veia renal esquerda, né? Da mesma forma, né, que eu tenho uma grande via, né, de subida de sangue vindo aqui da extremidade inferior, formada aqui pela veia cava inferior, vai receber esse sangue na mesma direção de fluxo, né, favorecendo essa drenagem do lado direito. Eu tenho do lado esquerdo, né, um ângulo de 90 graus. Então não vai favorecer o local de drenagem, né? Eu vou ter um fluxo vindo transversalmente e vai sofrer uma certa resistência na entrada desse sangue na região. Eu gosto muito de fazer uma analogia em relação à via de tráfego de automóvel, né? Quando eu tenho uma via de entrada, certo? Em relação à via principal, e essa via permite uma angulação melhor, eu consigo chegar nessa via, somente olhar mais ou menos no retrovisor, vejo se está vindo o carro, né, na via principal e ganho logo a via principal, certo? Entrando, por exemplo, na linha vermelha, né? Então eu vejo, consigo evitar a parada do meu carro para ver se está vindo o carro, né? Eu consigo entrar direto na via, observando razoavelmente pelo meu retrovisor. Aqui não, aqui eu tenho que subir e eu realizo uma certa parada aqui. É a mesma coisa que acontece numa via de uma união, certo? Secundária com uma via principal, né? Então eu vou ter que parar meu carro aqui, observar se está vindo o carro para depois entrar nessa via. Então vai ter uma certa resistência de entrada desse sangue aí. Lembrando dessa analogia, acredito que vocês não vão esquecer mais, né? Por isso que a gente vai encontrar muito mais varicocele do lado esquerdo em relação a comparação com o mesmo problema do lado direito do paciente, né? Isso é uma coisa que pode ser que aconteça também em pessoas jovens e é um problema que vai causar um certo desconforto, certo? A pessoa vai sentir uma dor, um desconforto na bolsa escrotal, certo? Então muitas vezes reluta ainda para procurar atendimento médico, chega no médico, o médico vai examinar, opa, tem uma varicocele aqui. Cirurgia fácil, cirurgia da mesma forma que eu faço uma cirurgia para curar uma insuficiência venosa periférica, eu retiro a veia safena, certo? Eu posso também realizar uma cirurgia no plexo pampiniforme, lá na bolsa escrotal, resolvendo esse problema, favorecendo ali a drenagem do sangue que vai ganhar algumas veias profundas. Então aqui eu tenho, olha só, a explicação anatômica. Eu tenho aqui na veia cava inferior, a veia testicular direita, e a chegada dessa veia formando aqui um ângulo de 45 graus. Enquanto que a veia renal esquerda, eu tenho aqui um ângulo de 90 graus, né? Por isso que eu encontro mais varicocele do lado esquerdo do paciente, né? Então aqui mostrando o plexo pampiniforme formando aqui veias saudáveis, normais, né? E aqui são veias varicosas, né? Então,
examinando o paciente, eu posso identificar isso. São veias varicosas, tortuosas nessa topografia, né, do funículo espermático. Isso às vezes é identificável, né? Vasectomia, uma outra importante correlação clínica em relação ao conhecimento de anatomia, né? Então, relembrando, né? Eu tenho aqui o epidídimo, envolvendo aqui a parte superior e posterior do testículo, e eu tenho aqui a formação do ducto deferente, certo? O ducto deferente vai atravessar aqui o funículo espermático, vai ganhar a região pélvica, né? Vai cruzar aqui o ureter na sua parte posterior, vai se juntar aqui com o ducto da vesícula seminal, né? Formando aqui o ducto ejaculatório e vai drenar aqui na uretra prostática. Então, uma das formas de fazer uma esterilização definitiva no sexo masculino, não é? Eu tenho que fazer a ligadura do ducto deferente. Onde é que eu escolho para fazer essa ligadura? Vamos pensar aí, anatomicamente. Poxa, é muito mais fácil eu fazer aqui a secção, a ligadura do ducto deferente aqui na bolsa escrotal, concorda? Pô, vou fazer a ligadura aqui em cima, vou fazer uma cirurgia pélvica para fazer ligadura? Posso até fazer, mas vai ser muito mais fácil eu fazer essa cirurgia aqui na bolsa escrotal. Então eu posso submeter um paciente a uma cirurgia de esterilização definitiva, eu falo com ele que não tem volta, isso é definitivo, certo? Tecnicamente eu tenho como reconstruir isso aí, mas é muito complicado, certo? Então o paciente tem que estar ciente que realmente é uma esterilização definitiva. Eu faço, né, um corte no ducto deferente, acesso à bolsa escrotal, faço uma dissecção das estruturas, faço um corte do ducto deferente, afasto as duas extremidades do corte e faço a ligadura das duas extremidades. Tenho que fazer dos dois lados, porque eu tenho dois ductos deferentes. Se eu faço de um lado só, o outro lado eu tenho a continuidade, né, do contato entre o testículo e o meio externo. Então o paciente pode ter filho. Imagina só, faço uma ligadura de um lado só, daqui a 4 meses o paciente volta para mim e fala, poxa, não deu certo a cirurgia não, minha esposa engravidou. Então a gente pode pensar até em outras coisas que podem ter acontecido, inclusive a cirurgia ter dado de forma correta, né? Mas, tecnicamente, não era para ter engravidado, certo? Vamos concordar? E os dois ductos deferentes estão ligados, certo? E, consequentemente, se isso for feito de forma competente, certo? Tecnicamente, o paciente ele não tem condição mais, certo? Tem que esperar um certo tempo depois da cirurgia para liberar a relação sexual, mas depois não tem, tecnicamente, não tem chance de engravidar, né? Se a cirurgia não for feita de forma competente, o paciente pode vir a engravidar e isso pode levar a algum problema, inclusive judicial, né? E se o paciente, por exemplo, e agora não, agora eu quero reverter minha cirurgia, né? Ou tive um outro relacionamento, me apaixonei, minha esposa agora nova falou que quer porque quer ter filho, que só fica comigo se eu tiver filho, meu Deus do céu, resolve o meu problema, doutor, senão minha situação vai entrar num campo nebuloso aí. É possível reverter? É possível, mas é muito complicada a história. Por quê? Depois que eu faço cirurgia, eu tenho um tecido fibroso nessa região e para fazer a anastomose do ducto deferente é muito complicado, certo? Geralmente isso não funciona muito bem, tem uma certa complicação da cirurgia não ser uma cirurgia efetiva. Então, vasectomia. Importante lembrar, é uma importante repercussão clínica em relação ao sistema genital feminino, certo? Melhor, sistema genital masculino. Da mesma forma que eu falei sobre algumas repercussões no sistema genital feminino, agora a gente está falando aqui em relação ao sistema genital masculino, né? Lembrar aqui, né? Mostrar o ducto deferente saindo, né, da região da bolsa escrotal, ganhando aqui a região pélvica, atravessando a região posterior, né, da bexiga, chegando aqui juntamente, formando o ducto ejaculatório, chegando aqui no interior da próstata, na uretra prostática. Outra coisa importante, toque retal. Toque retal tem base, qualquer parte do exame físico, ela possui bases anatômicas. Então, se eu sei anatomia, eu vou fazer um exame físico espetacular. Imagina só, eu vou ter que fazer a palpação de um abdômen. O paciente tem dor abdominal. Poxa, mas eu não sei a anatomia do abdômen. Como é que eu vou fazer a palpação? Vou fingir que eu estou palpando, certo?
e o paciente vai fingir que está sendo palpado, certo? Se eu sei anatomia, eu vou realizar a palpação, a inspeção, a ausculta, a percussão do abdômen e vou estar entendendo o que pode estar acontecendo. Então, a anatomia vai me ajudar a fazer a interpretação do meu exame físico. Mesma coisa do toque retal, gente. Eu vou ter que fazer um toque retal, né? Se eu não sei anatomia da região pélvica masculina, eu vou fingir que eu estou fazendo toque retal. Eu não vou saber o que eu estou palpando ali, se a próstata está anterior, se está posterior, quantos centímetros está localizado profundamente a ampola retal, certo? Não vou saber isso. Se eu sei anatomia, né, eu vou lembrar que o toque retal tem que ser feito numa suspeita, certo? De algum problema prostático, ou então servindo como base, né, de rastreio para exame de próstata em relação a doenças de próstata, certo? Tem um protocolo do Ministério em relação à urologia, onde todo mundo tem que passar por um exame de próstata em relação ao toque retal a partir de uma certa idade. A gente pode até estudar isso depois. Mas sabendo a anatomia, eu vou compreender que durante o meu toque retal, né, eu vou encontrar a próstata localizada anteriormente à parede do reto. Isso é importantíssimo. Se eu faço um toque retal, tento encontrar a próstata posteriormente, eu não vou encontrar. Eu tenho que procurar ela anteriormente em comparação à parede do reto. Então isso é importantíssimo, certo? Se essa próstata estiver aumentada, certo? E a grande maioria dos tumores de próstata, eles aumentam em relação à próstata posteriormente, eu vou encontrar uma resistência maior aqui. Então, consigo palpar, faço um toque retal, opa, essa próstata está aumentada. Já é o primeiro passo para o paciente, certo? Eu posso também palpar e observar a consistência dessa próstata. Essa próstata pode estar endurecida, certo? Então, a consistência pétrea também é um dos outros indícios de alguns problemas prostáticos, né? Observando anatomicamente, eu tenho, atravessando o interior da próstata, né, a uretra prostática. Então, se essa próstata estiver aumentada, consequentemente, ela pode também estar comprimindo essa região da uretra. Consequentemente, o paciente vai ter uma retenção urinária, ok? Então, esse paciente, geralmente, com tumores de próstata ou alterações hiperplásicas benignas de próstata, podem ter disfunções de micção gravíssimas, certo? O paciente pode ter uma retenção urinária, ele pode não conseguir urinar. Como é que eu faço, certo? Eu posso tentar progredir uma sonda, um catéter, né, vesical. Só que esse catéter pode chegar aqui e não vai conseguir atravessar, porque a próstata está endurecida, está pétrea aqui, não consigo progredir o catéter, certo? Muitas vezes eu faço uma punção suprapúbica para esvaziar essa urina. E eu tenho que programar um tratamento, certo? Eu tenho que programar um tratamento para tentar corrigir essa disfunção prostática. Posso programar um tratamento clínico ou um tratamento cirúrgico, né? Posso retirar a próstata. Como é que eu chamo isso? Prostatectomia, certo? Retiro a próstata cirurgicamente. Essa retirada da próstata pode ser por via abdominal ou por via transuretral, certo? Então, importante compreensão da semiologia do aparelho genital masculino em relação ao toque de próstata, em relação ao toque retal, certo? Vocês vão passar pela faculdade, consequentemente, vocês vão se deparar com um paciente que tem alguma clínica, alguma suspeita de doenças prostáticas, onde vocês vão ter que fazer o toque retal, ou vocês vão participar também de alguma condição na graduação ou depois de formados em relação a campanhas de câncer de próstata, onde você vai ter que fazer toque retal, ou em qualquer especialidade, você vai trabalhar como médico de família do interior, ou como um clínico geral, certo? Vai chegar um paciente no teu consultório e vai falar, poxa, eu estou com retenção urinária, tenho uma queixa urinária, certo? Importante que você saiba fazer um toque retal, até para você encaminhar esse paciente para o especialista de forma mais competente, certo? Você já vai encaminhar realizando o exame físico e vai confirmar algumas queixas do paciente. Isso vai ajudar também em relação ao colega, o urologista, né? Câncer de próstata. Então é importante a gente identificar essa estrutura. E aqui a gente observa, né, que os cânceres de próstata geralmente eles acometem, né,
a parte posterior da próstata. Então, são câncer que são tumores que são facilmente palpáveis em relação ao toque retal, certo? Então, observando aqui uma próstata aumentada de volume em relação à próstata que pode ter um certo tumor, e quando eu faço a palpação dessa região, identifico diversas coisas, inclusive o tamanho, certo? E a consistência da próstata. Próstata endurecida, que é um dos sinais de tumor de próstata, certo? Cirurgia endoscópica de próstata. Eu posso introduzir um instrumental cirúrgico através da uretra, certo? E esse instrumental cirúrgico vai chegar aqui na uretra prostática e eu posso fazer a ressecção de próstata por esta região. Ou eu posso também melhorar, né, a região de drenagem, certo? Da urina, vindo da bexiga até o meio externo. Então eu posso fazer uma cirurgia que vai melhorar, certo? Eu vou ressecar parcialmente essa região e vou aumentar ali o diâmetro da uretra nessa região. Vai melhorar o sintoma de retenção urinária do paciente, né? Lembrando que esse tumor de próstata pode comprimir essa região e pode dificultar essa retenção, pode dificultar essa diurese do paciente, certo? Hipospádia também é uma coisa que parece que é raro, mas é vista com muita frequência, né? A hipospádia geralmente é uma doença que é muito vista em relação à pediatria, né? É a não abertura, certo? Do orifício externo da uretra na face do ápice da glande. Então não tem abertura aqui. Então essa abertura seria causada por uma malformação congênita, uma doença que vai levar a uma malformação embrionária, onde essa abertura é localizada aqui na região da parte ventral do pênis, né? Então eu posso ter a abertura, né, dessa uretra na parte ventral e, consequentemente, essa uretra vai permitir um extravasamento da urina por uma região anômala do pênis, né? Então, teria como a gente fazer uma cirurgia para estar corrigindo, né? Faço uma cirurgia urológica para estar recorrigindo essa região, certo? E eu posso melhorar também a qualidade de vida da criança. Imagina só uma criança chegar na escola com isso, como é que ela vai no banheiro fazer um xixi dela, certo? Vai estar com uma certa dificuldade, né? Fimose e parafimose, também uma coisa super importante da gente compreender, tem uma relevância morfológica para fazer o diagnóstico. Muita gente confunde o que é fimose, o que é parafimose, certo? Então causa um certo desconforto em relação às discussões em relação ao round da pediatria, né? Mas a gente vê que, normalmente, né, eu tenho uma pele que vai revestir a glande peniana. Essa pele eu chamo de prepúcio, certo? Então, o prepúcio é um componente cutâneo que vai revestir, vai proteger a glande peniana, certo? E a fimose, na verdade, eu tenho esse prepúcio, né, que não pode ser retraído. Eu tento fazer a demonstração da glande peniana, só que esse prepúcio ele está estenosado aqui na parte da ponta e eu não consigo fazer essa expressão da glande peniana, não consigo demonstrar ela, né? Então, consequentemente, esse paciente, essa criança, né, pode ter uma fimose, né? Realmente eu tenho que programar uma cirurgia. Muitas vezes eu programo até um tratamento tópico com uma pomada que vai tentar resolver isso aqui, né? Se não resolver com a pomada e com o tempo, às vezes isso se resolve, eu posso ter que fazer uma cirurgia. Como é que chama a cirurgia de retirada de prepúcio? Uma postectomia, certo? Então eu faço uma cirurgia que vai retirar esse excesso de pele e, consequentemente, o paciente vai ter o seu andamento fisiológico do sistema genital masculino normal. Eu tenho que fazer cirurgia para evitar algumas coisas. Quando essa criança começar a ter uma ereção peniana, certo? Com mais frequência, certo? E começar a ter outras funções do pênis, como, por exemplo, o ato de masturbação, ele pode ter um certo desconforto grande se ele tiver a fimose. Então, eu tenho que evitar de chegar na adolescência com isso, certo? Então, consequentemente, eu tenho que fazer uma programação cirúrgica, né? Para evitar desse problema chegar no futuro.
Uma outra coisa que pode acontecer seria a parafimose, né? A parafimose seria a diferença. Seria uma criança com uma certa fimose e eu faço uma tentativa muito drástica para estar expondo essa glande. E se esse prepúcio, né, tiver uma certa estenose e eu tentar de forma intempestuosa puxar esse prepúcio, ele pode chegar aqui em cima, certo? E ficar retido. E pode estrangular a glande do pênis. Isso é uma emergência médica, certo? Esse prepúcio estrangulado aqui em cima pode causar uma insuficiência arterial e levar até uma necrose de glande. Isso é uma emergência médica. Então, eu tenho que reverter a parafimose de forma rápida e efetiva. Existem manobras que eu faço para resolver o problema, certo? Geralmente, quem tem parafimose são pacientes que também têm fimose. O que acontece? A criança tem uma fimose, né? Ela tenta fazer, né, uma retração do prepúcio, né? Tenta fazer uma força para a retração do prepúcio. Esse prepúcio ele faz a retração e ele fica retido aqui atrás, formando aqui um estrangulamento na glande, né? Essa glande começa a ficar isquêmica, começa a ficar pálida, começa a ficar edemaciada e se não resolver o problema, começa a doer muito, absurdamente e começa a entrar em necrose. Então, muitas vezes, a criança procura correndo, a mãe leva correndo em algum serviço médico, pode ser você vai observar aquilo, tem que resolver o problema rápido, por quê? Senão, você vai causar uma deficiência vascular no pênis e, consequentemente, essa criança pode vir até ter necrose de glande, né? Então, tem que resolver o problema rápido. Existe uma manobra que você faz para resolver esse problema, né? E tomar cuidado com isso, porque parafimose é uma emergência médica, né? Eu, particularmente, já atendi no ambulatório escola, não faço ambulatório de pediatria, mas atendi criança vindo com a mãe correndo, a criança estava com uma parafimose. Então, tenho que saber isso para fazer essa manobra para reverter o problema, já que se não fizer isso, a criança vai ter problemas futuros aí gravíssimos, né? Hidrocele, né? É uma outra condição médica importantíssima que tem a ver com o sistema genital masculino. Então, eu tenho aqui, né, o testículo localizado aqui no interior do escroto, no interior da bolsa escrotal, e eu tenho, né, uma bolsa que envolve essa substância testicular, certo? E essa bolsa pode ser acometida de um conteúdo líquido seroso, né? Então eu posso ter uma condição que eu chamo de hidrocele, né? Como é que eu explico isso anatomicamente? Na verdade, entre a cavidade abdominal e o testículo, certo? Eu tenho um ducto chamado ducto peritônio vaginal, que vai levar a migração desse testículo até a bolsa escrotal. E geralmente esse ducto peritônio vaginal, ele fecha e vida que segue, né? Se eu tiver, né, uma hidrocele comunicante, eu posso ter a persistência desse ducto peritônio vaginal e, consequentemente, se o paciente tiver alguma condição que vai levar ao acúmulo de líquido acítico no abdômen, esse paciente também vai desenvolver uma hidrocele. Então, uma hidrocele comunicante. Certo paciente tem uma persistência do ducto peritônio vaginal e tem uma ascite. Consequentemente, essa ascite na cavidade abdominal vai também descer em relação à bolsa escrotal, vai levar aqui uma alteração, geralmente até bilateral, dos dois lados, né? A hidrocele pode ser unilateral ou bilateral, certo? Eu posso ter uma hidrocele do cordão espermático, eu posso ter um resquício, né, desse ducto localizado aqui no interior do cordão espermático. Então, posso ter algum albaulamento nessa região, certo? Eu fazendo aqui exames complementares, eu vou ver que está restrito aqui o cordão espermático, não está chegando, pode não estar chegando aqui na bolsa escrotal. Ou se eu tiver, né, alguma alteração inflamatória na bolsa escrotal, eu posso ter uma hidrocele, porém não tendo aqui repercussão superior. Então eu vou ter uma hidrocele não comunicante, né? Como é que eu faço o diagnóstico disso? Existe uma técnica, né, que eu utilizo uma lanterna, onde eu faço uma transiluminação do testículo e observo essa luz chegando e atravessando, né, a pele do testículo, certo?
Se eu tiver um tumor sólido nessa região, que é o diagnóstico diferencial, essa transiluminação não vai se processar, certo? Eu vou ver que a luz está batendo na estrutura tumoral e não vai chegar no outro lado, né? Então, uma das formas de eu fazer o diagnóstico diferencial, mas convenhamos, né? Na suspeita, geralmente a gente faz um exame complementar em relação a uma ultrassonografia, certo? Torção testicular, uma outra condição importante, comum, né? Esse testículo, ele roda e, consequentemente, esse feixe, né, do funículo espermático, ele pode também entrar em rotação e, consequentemente, uma das complicações é apresentar uma insuficiência arterial, certo? Então, emergência médica também, se a torção testicular tem que passar o paciente em alguns procedimentos para estar revertendo esse problema aqui, certo? Por alguma condição que a gente não vai descrever aqui, esse testículo fez uma rotação, certo? E causou uma torção nessas estruturas do pedículo, né? Que vão formar aqui o funículo espermático. E nessa estrutura aqui eu tenho a passagem da artéria testicular. Se a artéria testicular fica estenosada, consequentemente eu posso levar aqui uma isquemia da região testicular. Se eu não corrijo, essa isquemia pode se transformar em necrose. Então tem que corrigir de forma rápida. Qual que é a clínica mais frequente? Paciente vítima de algum traumatismo na região testicular, certo? E, consequentemente, esse traumatismo realizou uma torção de testículo, certo? Então, o paciente tem geralmente essa história. Principal sintoma, dor testicular. O paciente tem muita dor no testículo, vai procurar você com essa clínica, certo? Geralmente, oriundo de algum trauma. Pô, trauma no testículo geralmente dói, mas vai doer um certo tempo, depois vai parar de doer. Não parou de doer, está causando edema da região, muita dor, certo? Absurdo. Geralmente o paciente tem dor até para respirar, certo? Vai procurar você, qualquer especialista médico, se for urologista, vai resolver o problema rápido, mas às vezes vai procurar um outro especialista. E você, como médico, tem que saber que isso pode existir, certo? Ok? Acredito que tenha colocado algumas repercussões clínicas significativas aqui para vocês observarem a importância do assunto, certo? Essa foi a segunda parte da aula em relação ao sistema genital masculino. Grande abraço, até a próxima.